Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. E a palavra foi avivamento, e eu sempre busco no Senhor a respeito de alguma coisa para a igreja, e o Senhor entregou a palavra avivamento. Ano 2024, ano de avivamento. E eu entreguei a palavra, depois eu fui estudar um pouco sobre ela. Eu não me preocupo, irmãos, quando Deus dá algo, eu sei que é Ele que sustenta. E eu fiquei maravilhado que eu fui estudar os grandes avivamentos que houve na história da igreja e abaixou um pouquinho o meu retorno, está voltando demais aqui para mim. Os grandes avivamentos que eu estudei na história da igreja, isso envolvia uma chegada de muita gente. Uma multidão se levanta. Quando Deus promove avivamento, Deus está dizendo, eu vou enviar pessoas. Muitas pessoas. Se você olhar as imagens dos grandes avivamentos da história da igreja, você vai ver que era de milhares e milhares de pessoas chegando. E sabe, irmãos, avivamento é bom. Quantos gostam de avivamento? Avivamento é algo de Deus, sim ou não? Glória a Deus. Então nós vamos estudar um pouco sobre o avivamento e nos preparar para o que Deus vai fazer esse ano nas nossas vidas. Porque eu não acredito que Deus deu essa palavra, irmãos, para mim. Eu acredito que Deus deu essa palavra para todos nós. Mas deixa eu deixar algo bem claro para você. Quando Deus entrega algo, irmãos, uns pegam e outros deixam passar. Nos grandes moveres da igreja, nos grandes moveres pentecostais, você vai perceber que uns pegaram e se envolveram e mergulharam, mas outros ficaram pelo caminho. Nos grandes moveres das grandes igrejas, a prova disso é o ministério como o Ministério Verbo da Vida. Quantas pessoas nesse ministério ficaram no meio do caminho? Né? Nós ouvimos aqui a irmã Rosane ministrando na quinta-feira. E ela falou um pouco sobre aquele primeiro avivamento da igreja, que foi quando veio no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Jesus havia aparecido para mais de 500 irmãos depois da sua ressurreição. E no que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos, ele deu uma palavra e disse, espere em Jerusalém até que do alto o avivamento desça. Eu posso falar assim? Até que o avivamento venha do alto e avive vocês para algo grande. Mas quando o Espírito Santo veio, só encontrou 120 pessoas, daquelas 500 ou aquelas mais de 500 das quais Jesus havia aparecido depois da sua ressurreição. Amém, irmãos? Nós precisamos sempre lembrar disso, porque quando você olha para as Escrituras, você vai ver ali grandes avivamentos acontecendo. E um dos grandes avivamentos foi o dia de Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Amém? Quantos creem que o Espírito Santo aviva? Amém. Glória a Deus. Então vamos para a definição de avivamento, irmãos. Eu fui buscar no Primo Pobre. Quando eu digo primo pobre, eu estou falando do Google, tá? Que alguns chamam de pai Google, eu chamo de primo pobre, porque pai só existe um. Amém, irmãos? E ele sim tem resposta para tudo. Se você perguntar para o Google com quem você deve casar, o Google não vai dizer. Mas se você perguntar para o papai vai guiar você. Amém, irmãos? Então nem tudo o Google sabe. Então eu considero ele como primo pobre, embora bastante coisa a gente consegue buscar lá. Amém? Na definição de avivamento, irmãos, uma definição que eu encontrei no Google vai dizer assim: avivamento é o ato de se avivar. Diga comigo, se avivar. Repete de novo para que você entenda, se avivar. Ei, está ligado diretamente com um posicionamento de cada um de nós, amém? Avivamento é um ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, de se tornar mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Glória a Deus. Quantos estão prontos para isso? Amém. Sua empolgação, você vai se empolgar até o final da mensagem, tá bom, queridos? Eu creio nisso. O avivamento espiritual consiste em um reforço da fé. Diga, reforço da fé. No reforço da fé em Deus, pelos cristãos, de acordo com o cristianismo, avivamento seria uma bênção concedida às pessoas que creem fervorosamente no divino Espírito Santo. Dessa forma, o ato de se avivar, diga se avivar, dessa forma o ato de se avivar despertaria uma intensa felicidade e paz interior. Quantos gostam dessas coisas? Amém. Sabe, irmãos, quando Deus me entregou essa palavra, eu simplesmente passei para a igreja ano de avivamento, e eu não tinha noção do que Deus ia promover nesse lugar. Hoje eu já sei. Deus vai promover coisas grandes. Mas eu quero dizer a você, irmãos, mergulha no que Deus tem. Pega o que Deus tem, irmãos. Quantos aqui querem ser mais intensos em Deus? Quantos aqui querem ser felizes?
Quantos aqui querem ser completo, cheio de paz interior? Uma alegria, irmãos, plena, que vai transbordar, vai pegar outras pessoas. Avivamento espiritual, você está ligado com o Espírito, você está cheio dele. A ponto, irmãos, de você impor as mãos sobre as pessoas e elas começarem a ser curadas, as pessoas começarem a receber através da minha vida e da tua vida. Quantos estão animados para isso? Aleluia. Nós vamos... E avivamento vai além da nossa vida pessoal e particular. Nós vamos avançar um pouco mais naquela vida que Deus deseja que nós vivamos, irmãos. Deus não chamou você como igreja para viver uma vida natural. Quantos acreditam nisso? Se é para viver uma vida natural, irmãos, Deus nos deixaria no mundo mesmo. Ele nos chamou para uma vida espiritual. Ele nos chamou para um reino maior, que é o reino do Espírito, o reino de Deus. Amém, irmãos? Existia uma lei, que era a lei do pecado e da morte, que nos conduzia para a morte. Mas a lei do Espírito da vida, irmãos, ela traz vida dentro de nós. E essa vida dentro de nós vai gerar vida em outras pessoas também. Amém, irmãos? Hoje eu fui fazer uma visita, eu estava aqui estudando pela manhã, e de repente o Espírito Santo me compeliu, dizendo, vai até lá, São Vicente, cultuar com seus irmãos. E eu fui até lá cultuar com os nossos irmãos, cheguei lá, Vladimir estava ministrando, e Vladimir ministrou sobre se apegar com firmeza à palavra. Eu disse, rapaz, Vladimir está entregando minha mensagem da noite, olha. E ele, eu já tinha vindo aqui, eu já tinha preparado, já tinha pegado os versículos, ele falou todos os meus versículos lá. Pegou tudo, meu irmão, plagiou, meu. Mais uma palavra maravilhosa, irmãos. Mas enquanto eu estava ali, eu ficava pensando, irmãos, aquela igreja começou simplesmente com alguém que decidiu ir numa casa pregar o evangelho para alguém. E sabe, o que me deixa maravilhado é ver o crescimento daquelas pessoas. Né? Hoje eu vejo o diaconato de lá, irmãos, está quase tão bom quanto o daqui. Quase. Eles vão chegar lá se eles se esforçarem, é brincadeira, irmãos. Mas eles estão alinhados junto conosco, irmãos, eles estão férias, eles estão bem. Sabe, você vê a servidão das pessoas, você vê o envolvimento das pessoas, eles estão bem. E tudo isso começou com a disponibilidade de alguém ir numa casa pregar o evangelho. Aí eu fico imaginando, irmãos, olha para o lado aí, quantas pessoas nós temos aqui. Imagina, irmãos, o que esse número de pessoas avivada pode fazer. Eu estava lá hoje, irmãos, tinha cerca de 25 a 30 pessoas no máximo na igreja, mas eu sei que muitas pessoas faltou, porque eu conheço a igreja de lá, eu sei quantos tem. Muitos ainda estão viajando, ainda estão passeando ainda estão distraídos, comendo o resto do Chester que sobrou do ano novo. Mas eu sei quantos tem lá, irmãos, e eu sei que aquilo ali fez parte de uma simples decisão de alguém ir e fazer. Quando nós estamos avivados, nós produzimos, queridos. Aí eu ficava olhando ali, eu olhava mais 5, 6 casais, sabe, ali dentro mesmo, naquele meio com potencial, que eu dizia, rapaz, se esses 6 casais se levantar e dizer, eu vou buscar mais vidas. Irmãos, quanta coisa grande acontece. Você está comigo? Pastor, por que você está falando isso? Seu interesse é encher a igreja? Não, meu interesse é encher as pessoas, querido. Se tivesse uma pessoa aqui, eu ia pregar do mesmo jeito. Eu não me importo com isso. Se tiver uma pessoa ou 1000 pessoas, eu vou pregar do mesmo jeito, a mesma mensagem. Agora que 1000 pessoas conseguem fazer mais do que uma, consegue. Você está comigo? Quantos estão dispostos a viver avivado? Amém. E produzindo? Amém. Glória a Deus. Agora, nós vimos que a definição de avivamento está relacionada diretamente ao se avivar. Por que se avivar, irmãos? Porque o que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. Quantos creem no Pentecoste? Amém. Que o derramamento do Espírito Santo já veio, sim ou não? Amém. Irmãos, se Jesus já veio, morreu na cruz por nós, nos redimiu com o seu precioso sangue, porque o precioso sangue de Jesus nos livrou do pecado da morte, sim ou não? Por que precioso, irmãos? Porque uma coisa se torna preciosa de acordo com a necessidade dela. Você está comigo? O mundo necessitava de Cristo. Sem Cristo nós estávamos todos perdidos. Não é? Você já viu no deserto uma pessoa que quer água, se você der ouro para ela, não serve. A água é mais preciosa do que o ouro, quando uma pessoa está sedenta, sim ou não? Jesus disse, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. O precioso sangue de Jesus veio, irmãos, nos redimiu. Então Jesus já fez coisas grandes por nós. Amém. O que havia de ser feito por Ele, já foi feito por Ele. A palavra dele falou, irmãos, que se Deus não poupou Ele, antes o entregou por todos nós, também nos deu com Ele todas as coisas. Todas as coisas nos foi dada com Ele. Ei, a palavra diz que Ele morreu, Ele também ressuscitou, está à direita de Deus e também está intercedendo por nós. O que você quer mais que Jesus faça? Mas tudo bem, Jesus morreu.
Quando ele começa a anunciar a sua morte para os discípulos ficam todos desesperados, dizendo, ei, não, nunca pode acontecer isso contigo. Mas Jesus disse, eu não for, não virá o Consolador. Eu vou dizer para você o que é o Consolador. O Consolador é o Espírito dele vivendo dentro de você. O Consolador é a capacidade dele agora habitando dentro de você. Ei, o Espírito Santo veio, irmãos, tudo o que Jesus tinha para fazer, ele fez por nós. Na quinta-feira eu soltei uma palavra aqui, irmãos, uma palavra que está em Levíticos. Agora fugiu aonde está o versículo, depois eu encontro e entrego para você. Que diz que o fogo do altar ou a chama não se apagará, não pode se apagar. O sacerdote fará isso todos os dias. Ele vai manter a chama do Espírito acesa, o fogo aceso. Ei, a responsabilidade agora é dos sacerdotes, porque o fogo já veio. Você não precisou acender o fogo do Espírito já veio. E hoje eu e você fomos levantados como sacerdotes de Deus dos últimos tempos. É demais para alguns dizer que você é sacerdote de Deus, mas sabe, irmãos, o filho de um milionário, às vezes ele nem sabe que é filho de milionário, mas ele é. Sim ou não? Uma criança nem sabe o que tem, mas tem. É só ele pedir para o pai. Esses dias eu vi uma criança falar, pedir não sei o que, e falou assim, meu pai paga. Foi o Gael que eu vi falar isso. O Gael disse, ele falou, eu vou ali comprar um negócio. Eu disse, você tem dinheiro? Ele disse, meu pai paga. Rapaz, como seria bom se nós tivéssemos essa mentalidade, né, irmãos? Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. Quantos creem que pai paga? Amém. O menino fala de comprar alguma coisa e ele pergunta se ele tem dinheiro. Ele diz, não, meu pai paga. Ei, Deus já fez você filho dele, irmãos. Ele já te capacitou, é só você dizer, ei, meu pai paga. Meu pai paga. Tem gente cheia de sonhos aqui, colocando impossibilidades em si mesmo, irmãos. Quando você depender de você, você vai afundar. Mas quando você crê, meu pai paga, aí você terá as coisas. Amém, irmãos? O papai paga. Então Deus já fez por nós, irmãos. Então o ato de avivar-se agora depende de mim e de você. Lembra dessa mensagem que hoje é o primeiro domingo do ano, tá? De repente essa mensagem possa definir o seu ano inteiro. Porque se você pegar essa mensagem e colocar ela em prática, você vai viver uma vida diferenciada durante esse ano de 2020. Coisas grandes vão acontecer na tua vida, irmãos, e você vai pensar, rapaz, mas eu? É, você. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus usa quem está disponível. Amém, irmãos? Deus trabalha. Qual foi a mensagem que o Luiz colocou lá no telão? Pastor Luiz Fernando colocou uma mensagem grande lá em Santos, dizendo assim, Deus se manifesta aonde Ele é desejado. Deus se manifesta onde Ele é desejado. Deus se manifesta onde Ele acha uma porta aberta. Ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Deus não é mal educado, irmãos. Ele vai ficar batendo na porta. Ele vai ficar batendo na porta. Você pode dizer não uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele vai ficar batendo na porta, mas ele só vai entrar se você deixar ele entrar. De fato, irmãos, essa mensagem que nos foi entregue pelo Senhor. E nós teremos um ano de avivamento como nenhum outro. Mas precisa eu e você pegar isso e decidir. Eu vou viver o avivamento de Deus. E aí você vai ver o quanto você vai produzir. Amém, irmãos? Pastor, como é que eu posso me avivar? Ei, eu tenho algum antídoto para você? Se avivar como? O primeiro modo de você se avivar é se alimentando daquilo que Deus deixou para você se alimentar. Porque tudo que é vivo precisa de alimentação. Se você não der alimentação para o que é vivo, você mata o que está vivo. Você está comigo, irmãos? Você precisa se encher, irmãos, da alimentação que Deus dá. Qual é a alimentação que Deus dá? Ei, Deus te deu a palavra para você se alimentar. E você precisa se alimentar da palavra. Amém, irmãos? É necessário se alimentar da palavra, é necessário se encher da palavra. Jesus Cristo disse, irmãos, em João 6, 57, Jesus Cristo disse, assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Qual a alimentação que nós temos recebido, irmãos? Qual a alimentação que nós temos recebido? Eu dei uma passagem hoje, no YouTube, aí eu vi uma informação sobre 2 cantores aí que se desentenderam. Eu falei, rapaz, eu quero saber da vida desses caras.
e fulano de tal se desentendeu com ciclano. Eu não quero saber da vida desses caras, não me interessa. Se eles se desentenderem, eles que se acertem. Mas tem um monte de gente se alimentando dessas bobagens, filhos. Tem um monte de gente se alimentando daquilo que não é pão. Comendo o que não é pão. Isso, irmãos, ao invés de nos avivar, está nos matando sem que nós percebamos. Se nós queremos o avivamento de Deus, nós precisamos nos encher de Deus. O Vladimir falou hoje pela manhã, irmãos, ele disse, olha, você não pode, uma pessoa que se alimenta, que se enche da palavra, jamais vai se pegar falando mal de alguém. Ou falando mal do pastor, ou falando de alguém, ou em conversas vãs. Ei, irmãos, se você se enche da palavra, você jamais vai se pegar fazendo o que é errado. Porque a palavra vai te conduzir sempre ao certo. Se você se encher da palavra com respeito à tua vida financeira, você vai cumprir aquilo que a palavra diz a respeito das finanças. E certamente haverá um avivamento financeiro tão grande que você nunca viu. Vai chover dinheiro na sua cabeça quando você cumprir a palavra. Você nem vai saber, vai ficar procurando. Ei, veio da onde esse? Dinheiro que vai cair na sua conta. Você, rapaz, nem conheço esse cara, da onde que veio esse aí? Por quê? Porque você está cheio da palavra. É possível essas coisas acontecerem, irmãos? Será que você tem algum relato de acontecimentos como esse? Coisas acontecendo. Irmãos, o avivamento de Deus alcançando a tua vida de uma forma sobrenatural. Sabe aquilo que nós temos declarado aqui, irmãos? Promoções chegando. De repente você é o auxiliar de serviços gerais na empresa e o patrão olha para você e diz, rapaz, eu vejo uma capacidade grande em você. Você não quer assumir a gerência, não? E aí o teu salário era 1.000, de repente ele fala assim, eu não tenho uma proposta muito boa para tu agora, porque a gente está meio quebrado, 10.000 vai aumentar o teu salário. Aí você diz, vou pensar, tá bom, aceito. É possível, irmão, nós temos promovido? Sim, porque o avivamento de Deus, irmãos, ele faz essas coisas acontecerem. Amém? Acordos favoráveis, nós temos declarado essas coisas. Quando é que nós vamos usufruir dessas coisas? Quando nós cumprirmos o princípio. Qual é o princípio, irmãos? O princípio é o que a palavra de Deus diz a respeito. E aí haverá avivamento financeiro e nós nunca mais vamos ficar aquém de alguma coisa. Eu estou olhando hoje, irmãos, ali para o nosso berçário. Eu olho com tristeza no coração. Porque era para aquele berçário estar top. Sabe o que é top, irmãos? É top mesmo, tudo excelente. Para os bebês ter prazer de ficar lá, não querer nem ir com a mãe mais. Quando a mãe chegar para buscar, não, mamãe, não. Quero ficar aqui mesmo. Mas do jeito que está agora, nem a mãe quer deixar. Tá? Vou deixar meu filho aqui, nada. Sabe, irmãos, um avivamento financeiro que não vai deixar a gente aquém das coisas que Deus quer para a gente, não. E eu estou falando da igreja, mas isso vai se refletir na tua casa diretamente. Ter prazer de ir para casa, ter prazer de deitar na cama, né? Não é aquele colchão que dá dor na coluna, não, irmãos. É o top mesmo, é um colchão de 15 mil reais. Deus quer fazer essas coisas nas nossas vidas, amém, irmãos? Não tem coisa melhor do que uma noite de sono bem dormida. Você está comigo? Então Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando eu falo se alimentar da palavra, se encher da palavra, é porque Jesus é a própria palavra encarnada. Ele é, no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, diga todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, por intermédio da palavra, todas as criadas por intermédio da palavra. Se você se apegar a essa palavra e se encher dela, e se alimentar dela, então certamente você vai estar avivado por dentro. Porque quando nós nos alimentamos de coisas vãs, irmãos, essas coisas vãs não nos promovem. Você saber o nome do jogador, o craque do time, de sei lá da onde, não vai promover você, irmãos. Mas você se encher das escrituras, isso sim vai promover você. O autor aos Hebreus, ele diz para nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Se apegar com mais firmeza, porque todos nós, se eu estiver enganado, você levanta a mão, todos nós queremos vivenciar o avivamento de Deus em nossas vidas, sim ou não? Aleluia. Todos nós queremos vivenciar essas coisas. Mas para vivenciar, nós precisamos se avivar. E se avivar é se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Eu não entendi, irmãos, hoje eu não entendi quando Deus falou para mim aqui, vá ao quarentenário. Eu disse, Senhor, eu estava no meio
eu gosto de tirar um tempo de estudo pela manhã. Eu estava aqui no meio de um estudo gostoso, tinha feito já uma garrafa de café, estava do meu lado, água com gás do outro lado, 10 livros na mesa, o tablet, o computador aberto, eu estudando tudo, orando ao Senhor, pegando umas revelações, e Deus disse, vá a São Vicente. E eu, rapaz, eu sabia que quando eu chegasse em casa depois, minha esposa ia falar, nem me levou, né, cara? E eu ouvi mesmo. Eu sabia que eu ia chegar lá e todo mundo ia perguntar, cadê Vanessa? Raramente eu ando sem ela. Mas eu peguei, já era 10h15, o culto começa às 10 horas. Eu disse, Senhor, o culto já começou. E ele disse, vá. E eu fui, cheguei lá, fiquei na porta assim, igual o Vladimir está assim. Aí daqui a pouco chamaram o Vladimir para ministrar. Aí ele está compartilhando uma palavra boa. Palavra. E eu quietinho ali, sentadinho no meio do rebanho. Daqui a pouco o Vladimir vai até lá e me entrega. Ele não tem noção do que me entregou, mas ele disse, olha, almejado. Pegar. O Senhor me 2 anos que eu falo daquele prédio. E ele disse, ele foi invisível. Mas ele disse, é aquele prédio que você tem almejado, o Senhor vai te dar, não desiste não. Aí o Senhor falou para mim, eu só te trouxe aqui para tu ouvir isso aqui. Eu precisava avivar isso em mim. Esse prédio aqui tem nos servido, irmãos, ele tem sido uma bênção para nós. Mas mostrou um outro que é melhor para um novo tempo. E eu quero ele. Amém. É um prédio que não é longe daqui, eu quero porque é perto daqui. Eu não quero que nenhum irmão nosso fique para trás. E eu quero ele. Ainda não desocuparam o meu prédio, mas vão desocupar. Porque se o Senhor falou que vai ser nosso, vai ser nosso. Até o Vladimir me pregou a palavra inteira. E eu disse, rapaz, estou ouvindo ele. Boa palavra. Mas até aqui Deus não falou comigo. No final da mensagem ele foi lá e disse, só para mim ele entregou profecia, irmãos. Um monte de gente na igreja, mas só para mim. Ele disse, o prédio lá é seu. Glória a Deus pela tua vida. Estamos sentindo falta dos profetas na igreja. Amém, irmãos? Deus vai levantar profetas no meio de nós. Amém, irmãos? Mas eu entendi o que eu fui fazer lá. Deus só me levou lá para abrir os meus olhos. Eu já nem estava mais olhando para o prédio. Hoje eu já desci, já passei do ladinho dele, assim, já sentado lá, um andame. Já deve estar tirando as coisas que não é nossa. Amém, irmãos? Deus está nos fazendo crescer. E Ele está nos avivando. Amém, queridos? Então, o autor aos Hebreus diz para nós nos apegar com firmeza. Porque às vezes passa o tempo e nós queremos soltar. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, o quê? As verdades ouvidas. As verdades ouvidas. As verdades ouvidas. Porque as verdades ouvidas vai nos manter de pé, vai nos manter avivado. Irmãos, quando você se apega com firmeza às verdades ouvidas, você nunca mais vai ficar preocupado com a escassez. Porque se Jesus multiplicou 5 pães para 5.000 e ainda sobrou, nunca mais vai faltar nas nossas vidas. Porque você se lembra do que Jesus fez, você se lembra que o potencial de Cristo está em você, e você vai dizer, não vai faltar. Vão vir pessoas preocupadas do seu lado, como daremos de comer para tão grande multidão, e você vai dizer, o que tem aqui? Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Por quê? Porque você está avivado por dentro, nada pode parar uma pessoa avivada, irmãos. Rosane compartilhou aqui, irmãos, sobre o apóstolo Paulo e Silas pregando, fazendo uma caminhada para o cotidiano deles, eles estavam indo para o templo de oração. E sempre vinha uma mulher endemoniada, falando, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Sempre tem um endemoniado por para dizer que não vai dar certo. Uma mulher falando para eles, até que, em um momento, Paulo falou, rapaz, não dá mais para conviver com isso não. Paulo repreendeu a mulher.
Paulo expulsou o demônio, aquele demônio teve que sair. Aquela mulher, aquela cidade ficou liberta daquele espírito enganador. A mulher dava lucro para a cidade. Lembra que no começo da história, Atos capítulo 16, versículo 16 em diante que eu estou. No começo da história, Paulo está indo para o lugar de oração, para o momento de oração. Ele repreende a mulher. Agora os senhores daquela cidade pegam Paulo e Silas, açoitam eles no meio da cidade, tiram as vestes deles, açoitam eles e mandam eles para onde? Para a prisão. Quando nós nos apegamos com firmeza às verdades ouvidas, irmãos, nós vamos ficar avivados em toda e qualquer situação. Aí você já sabe o final da história, o que é que Paulo faz na prisão. Olha lá, eles estavam indo para o lugar de oração, como eu disse. O que é que Paulo faz na prisão depois? Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, depois de ter sido envergonhado, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido preso sem motivo, que seria motivo suficiente para qualquer um de nós começar a lamentar e chorar e ligar para a mãe. Paulo e Silas estão no meio da prisão, fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Uma pessoa avivada, irmãos, nada pode parar. Uma pessoa que está cheia de Deus, uma pessoa que se apega com firmeza, porque isso é se apegar com firmeza. Eu estava indo orar, eles me açoitaram, me prenderam, mas eles não podem tirar aquilo que já é meu. Orando e cantando hinos a Deus no meio da prisão. Você sabe tudo o que aconteceu. Os alicerces daquela prisão se abalaram, irmãos. Ei, Deus faz grandes moveres quando nós estamos firmes naquilo que Ele tem falado para nós. Diga avivamento. Diga, eu estou avivado. Não tem nada que vai poder te parar, queridos. Então, o segundo ponto é se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. O terceiro ponto você vai ver lá no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Josué, que é você falar da palavra e se encher da palavra, meditando nela. Capítulo 1 e versículo 8, Josué 1. Diga para o teu irmão aí do lado, não cesse de falar da vida dos outros. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que você não obedeceu essa. Não cesse de falar é da vida dos outros, irmão, que a gente não deve cessar de falar. Isso a gente não deveria nem começar. Mas se já começou, cesse de falar. Amém, irmãos? Não cesse de falar do Campeonato Brasileiro. Não cesse de falar da novela. Não é isso que a Escritura diz, irmãos. Mas lembra do primeiro versículo que nós lemos? De João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Também o contrário é verdadeiro. Se você se alimenta de novela, você vai falar de novela. Se você se alimenta de futebol, você vai falar de futebol. Amém? Se você se alimenta de política, você vai falar de política. E o que vai mudar? O que você podia fazer pela política, você já fez. Que é o seu voto. É o que você tem direito de fazer. Mas falar, todos os dias a gente ouve sobre política. Já viu? Todos os dias a gente ouve sobre política. E o governo gastou não sei quantos milhões. Rapaz, eu queria só meio. Já resolvi algumas coisinhas. Eu não quero saber dos milhões que eles gastaram não, irmãos. O que mais me incomoda não é o milhão que ele gasta, é o IPTU que eu tenho que pagar. Sabe, queridos, quando você se enche da palavra, você só fala a palavra. As pessoas vêm falar incredulidade para você, não tem espaço para incredulidade. Não existe espaço para incredulidade. Ei, Deus pode mudar. Pastor, está doente, Deus pode curar. Irmã, está passando necessidade aí, Deus pode fazer abundar em toda a graça, toda a suficiência, para você tendo sempre em tudo ampla suficiência, você possa abundar e ajudar os outros também. Quando você está cheio da palavra, irmãos, nada vai poder parar você, porque você está cheio da palavra, você está falando a palavra. Por isso o conselho para Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Medita nele, medita na palavra, irmãos. O que é meditar na palavra é pensar. Pensar na palavra. Você lê um versículo, outro versículo. Eu não sei se você percebeu, mas esse versículo, João 6,57, nós lemos ele no primeiro dia do ano, no culto da ceia da virada. Depois Vanessa leu ele aqui também no culto de quinta-feira, de terça-feira. Quem de mim se alimenta, também por mim viverá.
Ei, se você não está meditando nesse versículo, você já está atrasado. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta. Quando nós falamos das nossas indicações de leituras, ei, é para você se alimentar de Deus. Não é para encher você, para dar ocupação para você, não. Você já tem ocupação suficiente, porque Deus não chama nenhum preguiçoso. Deus chamou você e Ele sabe que você já tem ocupação. Mas Ele quer te enriquecer ainda mais. Então, por isso, o Senhor te chama para algo maior. Leia, irmãos, o livro de Gálatas. Nós estamos indicando o livro de Gálatas. O que Paulo está fazendo aos Gálatas? Ele está avivando de novo os Gálatas, porque eles já tinham se convertido, mas eles estavam voltando para os rudimentos antigos. Eles estavam voltando para a lei, e pela lei Paulo diz, ninguém é justificado, mas pela fé. O que Paulo está falando para eles? Aviva a fé, se levanta na fé, creia, porque pela fé você vai alcançar o reino dos céus. Não é pela lei, irmãos, não é pelo teu comportamento, não é pelo teu caráter, é pela fé. A fé muda o teu caráter. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então diga, eu devo meditar mais. Se eu perguntasse aqui, irmãos, individualmente, quantos livros você leu no ano de 2023? Será que eu alcançaria um número de 10, pelo menos? Tu não vale. Tu não vale. Mas será que eu alcançaria um número de 10? Incluindo livros da Bíblia, irmãos. É bom você pegar numa caixinha de promessa lá um versículo, mas eu creio que você não está mais nesse nível. Pegar um versículo, irmãos, na caixinha de promessa, você não está mais nesse nível. Você já pode pegar um livro como o livro de Gálatas, que você lê em 15 minutos, 6 capítulos. Você já pode pegar um livro da Bíblia e ler inteiro em 15 minutos, olha que legal. 10 minutos você lê um livro da Bíblia, como 1 João, 2 João, 3 João, 2 minutos. O que você acha disso, queridos? Agora, como é que está o nosso nível de leitura para nós crescermos em avivamento? Eu estou te dando instruções para você ter um ano glorioso. Glória a Deus pelos 3 améns. Pelo menos 3 pessoas terão um ano glorioso. Amém, irmãos? Glória a Deus. O outro antídoto é você aplicar a palavra. Nós precisamos colocar a palavra em prática. Rick Renner diz que o conhecimento da palavra, sem a prática da mesma, causa nos cristãos frustração. Por quê? Porque ficamos frustrados. Porque, pastor, eu estou na igreja há 10 anos e não estou vendo nada acontecer. Começamos a desmotivar. Por quê? Porque nós não estamos colocando a palavra em prática, queridos. Às vezes eu falo para algumas pessoas, eu digo, olha, o compromisso te faz crescer. Às vezes você está no banco de uma igreja, sentadinho, cultuando normalmente, você é um membro da igreja e você não tem nenhum compromisso, você não trabalha em nenhum departamento. Mas de repente eu digo para você, Jéssica, você podia servir no departamento infantil. Fica a dica. Aí você diz, mas eu, pastor, sim, você deixou de ser uma membra comum da igreja, agora você está forçada a estudar para poder ensinar as crianças. Não é uma coisa mais opcional estudar ou não, você é forçada a estudar, porque as crianças vão perguntar, tia, onde era o umbigo de Adão? Adão tinha umbigo, porque cordão umbilical não teve. Adão tinha umbigo, tia? E aí, tia, o que você responde? Tem que estudar, tem que buscar saber aonde é que estava o umbigo de Adão. Você crê que... Cadê os professores de criança? As crianças perguntam essas coisas, não pergunta, irmã Samara? Cadê o umbigo de Adão, tia? E aí? Tem que responder, tia, quem foi a mãe de Adão? Se Deus era o pai dele, quem foi a mãe dele? Você precisa estudar, vai forçar você a crescer. O envolvimento com a obra de Deus te força a crescer, irmãos. Então se envolva, se você não está envolvido em nada, ei, corra atrás, cresça. Irmão, se disponha, diga, pastor, conta comigo. Amém. A igreja está querendo contar com você, irmãos. A igreja trabalha com voluntários. É você que se levanta do meio das malhadas para fazer algo maior do que o que você está fazendo. Mas quando eu não quero compromisso nenhum, aí o pastor chama, pastor, não sei se é eu mesmo, vou orar.
Vai orar já é um bom começo. Se você orar mesmo, Deus vai falar contigo. E a resposta eu sei qual é já. Eu já tenho a resposta. Se você disser que vai orar e você orar mesmo, eu já tenho a resposta. Porque Deus já falou comigo antes. Amém, irmãos? É necessário nós colocarmos a palavra de Deus em prática. E todo mundo que coloca a palavra de Deus em prática, produz com ela. Vou falar agora em hebraico, para você entender melhor. Todo mundo que põe a palavra de Deus em prática, vai produzir com a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é boa demais para ficar só contigo. É muito, você não consegue segurar tudo. Você precisa compartilhar ela. Amém, irmãos? É uma riqueza tão grande que não cabe só na sua conta. Você precisa compartilhar. Você está comigo? Colocando a palavra em prática, irmãos, você não vai ficar frustrado, você não vai entrar na monotonia cristã. O que é a monotonia cristã, irmãos? O tempo passa sabe, nada mudou. Começa a ficar monótono. Começa a gerar insatisfação. E a pior coisa que tem é você estar dentro de uma igreja insatisfeito. Irmãos, eu vou falar na versão ARA, que é Adriano Rodrigues de Almeida. É pior do que o descrente. Porque o descrente fala de Deus para eles. Vai orar em um boteco para você ver se todo mundo não tira o boné da cabeça. Abaixa a cabeça, coloca a mão no peito, como se estivesse cantando o hino nacional. Agora, quando nós estamos dentro de uma igreja insatisfeitos, nós estamos andando pior do que os descrentes. E o que é que gera essa insatisfação? O conhecimento da palavra sem a prática. Pastor, você está sendo duro demais para o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do ano. Mas presta atenção nos detalhes, irmãos. Quem esteve aqui no nosso culto da virada? Isso. Culto da virada é um culto festivo. Você está comigo? Sim ou não? Aí eu convido o pastor Vailson para ministrar. O pastor Vailson é uma bênção, um homem muito guiado pelo Espírito. Guiado demais. Um homem que ouve a palavra, que lê a palavra, que medita na palavra e que vive a palavra. O pastor Vailson é uma referência para mim. Aí ele prega arrependimento. Num culto festivo. Todo mundo num clima de festa, o pessoal mais preocupado com o banquete. Aí o pastor Failson vem num culto festivo e prega arrependimento. Quantos pegou isso? É importante nós prestarmos atenção nos detalhes, irmãos. Eu não dei para ele a mensagem. Eu não falei para ele, Vailson, eu queria que você pregasse sobre arrependimento que a nossa igreja precisa. Não. Eu disse, vamos fazer um culto festivo de virada de ano. Eu queria que você pregasse para a gente. Porque eu sei que ele é um homem guiado. E o que viesse dele seria de Deus. Aí ele entrega arrependimento. O que você acha disso, irmãos? Se nós colocarmos a palavra em prática, irmãos, nós vamos crescer e nós vamos avivar a nós mesmos e avivar o ambiente que nós estamos. Avivando uns aos outros, falando do amor de Deus uns para os outros, fortalecendo uns aos outros, amando uns aos outros. Precisamos estar avivados para fazer isso. Ontem eu vi a minha esposa conversar com alguém que está enfermo. E ela disse para a pessoa: irmã, se você quiser, eu vou à sua casa essa semana, orar com você a semana todinha. Saber se ir à sua casa, isso exige um esforço de alguém. Isso tem um pagar de um preço, ou você tem que ir de carro, ou tem que pagar Uber, ou tem que ir de ônibus, mas existe um preço para fazer isso. Mas pessoas avivadas fazem essas coisas. Quando nós estamos avivados, nós avivamos a outros, irmãos. Eu creio, irmãos, que haverá um avivamento nessa igreja tão grande que essas coisas vão ser fáceis para a gente. Nós vamos desejar visitar as prisões por aí. Pregar nas prisões. Visitar os hospitais. Pregar nos hospitais. Às vezes nós estamos com problemas emocionais, irmãos, e eu vou falar que problemas emocionais ele vem para todo mundo. Que problemas emocionais? Crise de ansiedade, virou a doença do século. Crise de ansiedade, ela é gerada pelo quê? Pela sua mente, pelos seus pensamentos.
Só que às vezes a crise de ansiedade ela está atacada simplesmente por causa da ociosidade. É muito tempo sem fazer nada. Arrume coisa para fazer. Eu vou virar para lá para você. Ei, vamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Vamos nos ocupar com a palavra da fé. Nós temos a palavra da fé, vamos fazer. Amém, irmãos? O negócio do avivamento está lá, né? Isso tudo tem a ver com avivamento, tá? Glória a Deus. Vamos lá. Olha só, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você se enche da palavra, você está se enchendo daquilo que é vivo. Tudo que é vivo produz, eu já falei. Em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós estamos falando de avivamento. Vai dizer, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então nós estamos falando de um momento onde você se enche das escrituras, onde você se apega com mais firmeza às escrituras, onde você pratica a palavra, irmãos, onde você crê que essa escritura que está dentro de você, ela é viva e eficaz, e essa escritura, ela é inspirada por Deus. Agora eu quero compartilhar com você essa palavra de inspiração, e eu devo isso ao pastor Rick Renner, foi ele que passou para a gente. Rick Renner falou sobre essa palavra inspiração, e ele disse que essa palavra inspiração no grego, Rick Renner é o mestre do grego, do hebraico. Se você estudar os livros do irmão Rick Renner, você vai ver que tem muita coisa boa lá, coisa que nós não sabemos e que aprendemos com ele. Ele diz que essa palavra inspiração vem de uma palavra grega chamada pneuma. E essa palavra de pneuma, ela tinha 3 significados. Uma palavra inspirada por Deus, ela hoje habita dentro de você. Quando você se enche dela, medita nela, se apega com firmeza nela, é essa palavra inspirada por Deus. Existe uma inspiração de Deus dentro de você. E esses 3 significados da palavra inspiração. O primeiro é poder criativo. A palavra de Deus inspirada, ela é poder criativo. Quantos já entenderam que Deus criou todas as coisas pela palavra? Você está comigo? Deus começou a falar e disse Deus, haja, e as coisas começaram a acontecer. A inspiração de Deus dentro de você, que é a palavra, ela é poder criativo. Amém, irmãos? A Bíblia diz que vida e morte está no poder da língua. Quando é que nós falamos morte? Quando nós falamos incredulidade. Quando é que nós falamos vida? Quando nós entregamos a palavra. Quando nós falamos alinhado com o que Deus disse. Amém, queridos? Então, a palavra pneuma significa poder criativo. O segundo significado dessa palavra, ela era usada para descrever um perfume ou uma fragrância. Ou seja, o bom perfume dos céus habita, irmãos, nessa inspiração. Quando você abre a boca para falar a palavra, irmãos, você transforma o ambiente. Há uma transformação do ambiente. Irmãos, tudo isso que eu estou falando é o céu em teu coração. Amém, queridos? E a terceira, ela era considerada como fonte da música. Inspiração, porque os músicos sopravam os seus instrumentos. Quando nós estamos falando a palavra, irmãos, quando nós estamos cheios da palavra, é como se essas coisas do céu, elas habitassem dentro de nós. Poder criativo, um bom perfume, transformando o ambiente. E a música dos céus vem, irmãos, gerando avivamento aonde nós estamos. Você crê nessa inspiração, queridos? Você crê que isso está dentro de você? Ei, é necessário se apegar com mais firmeza a essas verdades. Amém, irmãos? Quantos estão prontos para o avivamento? Quantos estão prontos para andar avivado? Quantos estão prontos para multiplicar? Para transbordar Praia Grande com a palavra da fé? Ei, eu e você podemos fazer mais. Você está comigo? Glória a Deus. Tem a ver com, eu disse aqui no ano novo, tem a ver com o coletivo. Haverá um avivamento coletivo nesse lugar. E os avivamentos coletivos nos faz pular, dançar, se alegrar em Deus, deitar, cair, correr,
fazer tudo que nós temos que fazer, porque nós somos livres para isso. Mas haverá um avivamento individual na vida de cada um daqueles que pegarem essa palavra. Você vai viver, irmãos, eu declaro, o melhor ano da tua vida. Se você se apegar a essa palavra, com a firmeza que ela precisa ser pega, não soltar. Vladimir diz, como um pitbull em um pedaço de carne. Tenta tirar dele. Não soltar. Mas se apegar a essa palavra e não soltar, você vai viver um ano de grandes acontecimentos na tua vida. Aleluia. Quantos aqui se veem pregando para multidões? Aleluia. Aleluia. Quantos creem para fazer rema esse ano? 3 pessoas. Inteirou com os 47 que já tem lá inscrito. Já tem 47 inscritos. Aleluia. Deus é bom, né? É bom fazer o rema, Cosmo? Cosmo está indo para o 2º ano de rema. Glória a Deus, irmãos. Avivamento em nossas vidas. Avivamento em nossa casa. Coisa que de repente você esteja esperando para 10 anos acontecer e não aconteceu ainda. Salvação na tua casa que você está orando para acontecer e não aconteceu ainda. Ei, vai acontecer. Quantos estão dispostos a, no final desse ano, dar testemunho do que Deus fez? Aleluia. Eu vou pedir para a mídia, em especial, para a mídia gravar todos os testemunhos que forem dados nessa igreja durante esse ano. Para que na retrospectiva do ano que vem, a gente ouça mais vozes ali, testemunhando das grandezas de Deus. Sabe, irmãos, se você crer, acontece. Se você pegar, acontece. Eu fiquei maravilhado nesse final de ano, porque eu entreguei uma palavra e faltava 7 dias para acabar o culto. E eu disse, para acabar o ano. Para acabar o culto não, o culto de 7 dias, deve ser bom, né? Para acabar o ano, eu disse, coisas ainda vão acontecer durante esses 7 dias. Porque Deus é poderoso para fazer coisas grandes em 7 dias, porque Deus criou a terra em 7 dias. E aí depois eu recebi mensagem que coisas grandes ainda estavam acontecendo. Pastor, eu estava crendo há mais de ano. E nesses 7 dias aconteceu, quando todo mundo pensa que não vai acontecer mais. Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele dá, irmãos. E Ele vai cumprir essa palavra na minha vida e na tua vida, se nós pegarmos ela. Amém? Eu queria que o grupo de louvor subisse, eu queria que a igreja ficasse de pé.